Algo em One Piece que pelo menos sempre acontecia comigo era comparar a força do Luffy e do Zoro ao longo da história. Não é segredo pra ninguém que o Zoro, a maior parte da jornada, tinha uma força bem equivalente ao Luffy. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar quais oponentes do Luffy o Zoro venceria e também quais ele perderia. Então, se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e na minha vista, enquanto eu assistia One Piece, eu sempre vi o Zoro tão forte quanto o Luffy. É claro que isso mudou recentemente, mas é muito interessante pensar em como o Zoro se sairia contra os oponentes do Luffy. Mas claro, um que nem o Zoro e nem o Luffy derrotariam é o seu like. O seu like é a força mais poderosa do universo. Então, o que você tá esperando para usá-lo? Você tem a maior força em mãos e ainda não usa? Então, deixa o like nesse vídeo. E com isso então, vamos para os oponentes do Luffy que o Zoro venceria ou perderia. E bom, começamos então com o primeiro oponente que o Luffy enfrentou na história, a Pirata Alvida. A Alvida não é tão poderosa assim, tanto que o Luffy venceu ela com apenas um golpe, então nem tem muito pra falar por enquanto, o Zoro a venceria facilmente. Nessa época, apesar do Zoro ainda não ser tão poderoso quanto ele é hoje, ele já era um caçador de piratas famoso, ou seja, ele já tinha caçado inúmeros piratas, provavelmente muito mais poderosos que a Alvida, então ela não seria problema nenhum pra ele. Bug. Logo após Zoro se juntar ao Luffy em sua jornada, eles chegam em Orge Town, a ilha onde está o Bug, um pirata totalmente fascinado por tesouros que está dominando a ilha. Bug não é lá grande coisa, ele não é um personagem tão forte, tanto que foi derrotado pelo Luffy ainda nessa época, e por causa dessa simples derrota, ele teve muitos problemas e jurou vingança contra o Chapéu de Palha. Porém, apesar de ser fraco, Bug tem uma habilidade que faria com que o Zoro, mesmo assim, nunca o derrotasse. Bug é usuário da fruta Bara Bara no Mi, que permite ele dividir seu corpo e controlar cada parte separadamente, mas além disso essa fruta também faz ele ser imune a qualquer tipo de cortes. Ou seja, Zoro como um espadachim não conseguiria de nenhuma maneira cortar o pirata, assim inutilizando seu principal estilo de luta. O Zoro até poderia tentar outras formas, mas o mais provável é que o Zoro não vencesse o Bug por esse simples detalhe, mas que faz toda a diferença. Capitão Kuro. Kuro é um infame capitão dos piratas do Gato Preto. Ele é principalmente conhecido por sua inteligência e a sua agilidade. Luffy nessa época teve algumas dificuldades em sua batalha contra ele, principalmente porque Kuro luta usando o principal ponto fraco do Luffy, as lâminas. Kuro usa garras em suas mãos para que ele possa cortar seus oponentes com sua agilidade. Basicamente é por isso que ele é chamado de Gato Preto. Mas já Zoro não teria esse mesmo problema. Em um duelo com lâminas é muito difícil ver o Zoro perdendo, a não ser se for alguém muito conhecido como Mihawk, Shanks ou Roger, por exemplo. Mas fora essas e outras lendas, eu não consigo ver o Zoro perdendo pra ninguém em uma batalha de lâminas, ainda mais pelo Kuro. Então, por mais que nessa época o Zoro ainda era muito mais fraco do que atualmente, ele venceria o capitão dos Gatos Pretos. Don Krieg. Don Krieg era um dos maiores piratas do East Blue, o que não é grande coisa, já que o East Blue é o mar mais fraco de todos, porém ele realmente tinha muitos truques para ter ganhado essa fama. Don Krieg é um pirata que depende principalmente de ferramentas. Ele é cheio de acessórios e armas, como um escudo poderoso de espinhos, uma armadura resistente e várias armas que disparam espinhos e até mesmo gás venenoso. Mas apesar dessas suas ferramentas que muitas vezes pegavam o Luffy de surpresa, o Krieg não é alguém tão poderoso assim. O Zoro venceria ele facilmente, ainda mais quando você descobre que a arma mais forte do Krieg é uma lança. Se Zoro não tivesse enfrentado o Mihawk naquele momento e ficado tão ferido com isso, ele com certeza conseguiria vencer o Krieg no lugar do Luffy. Arlong.
Arlong foi por muito tempo o maior pirata do East Blue, e este é o maior exemplo de por que o East Blue é o mar mais fraco de todos, já que o Arlong não é bem um dos piratas mais poderosos. O seu poder está principalmente na sua força física e nos seus dentes e nariz pontudo. Mas fora isso, ele não é tão forte assim comparado com os outros oponentes que o Luffy enfrentou no futuro. A maior parte da luta do Luffy contra o Arlong era o Luffy com seus pés presos no concreto, então ele não conseguia fazer nada, mas depois que ele se libertou, a luta não durou tanto tempo. Então eu acredito que o Zoro conseguiria com muita facilidade vencer o Arlong. É claro que nessa luta ele ainda estava muito fraco por causa do corte que recebeu no peito do Mihawk, porém ele naquela época, com a força que ele tinha, com certeza venceria o Arlong. O Apol. O Apol foi o antigo rei do reino de Drum que o Luffy enfrentou para salvar o Chopper e a doutora Kureha, além de todos os outros cidadãos de Drum de sua tirania. O Apol tem a fruta Baku Baku no Mi, que permite ele transformar seu corpo em tudo que ele comeu nas últimas 24 horas. Assim, se ele comer um canhão, ele transforma uma parte do seu corpo em um canhão, e uma das principais coisas que ele gosta de comer são metais. Nessa época, Zoro ainda não tinha aprendido a cortar o aço, já que ele aprendeu lutando contra o Mr. One em Alabasta. Então, caso o Apol se transformasse em aço ou algum outro metal resistente, o Zoro teria problemas para cortá-lo. Mas, apesar disso, o Apol não teria forças para derrotar o Zoro. O máximo que ele poderia fazer seria ficar se defendendo, mas uma hora ou outra ele iria se esgotar, e então o Zoro venceria. Sir Crocodile. Crocodile é um daqueles personagens que era praticamente impossível vencer antes do time skip, por causa da sua fruta Logia, que é intangível para qualquer golpe, mas por sorte ou por coincidência do roteiro, ele ainda tinha um ponto fraco que permitiria vencê-lo sem usar Haki, e esta fraqueza era a água. Luffy descobriu isso ao lutar contra ele uma vez, porém ele foi derrotado e quase morreu para isso. Se Zoro enfrentasse Crocodile, o resultado seria o mesmo, já que não importa quão forte sejam seus ataques, ele nunca conseguiria atingir o Crocodile com sua espada. Já agora, se ele soubesse a fraqueza de Crocodile, assim como os socos do Luffy começaram a ter efeito no seu corpo por estarem encharcados de sangue, o Zoro também poderia molhar suas espadas para enfrentá-lo. Porém, o mais provável seja que ele perderia para Crocodile. Enel. Enel é mais um personagem praticamente invencível naquela época que o Luffy só venceu por ser o seu ponto fraco. Então não tem muito o que falar dele, até porque o Zoro até mesmo enfrentou e foi completamente derrotado facilmente. Seria até mesmo difícil vencer o Enel com o Haki, já que ele pode atacar de longas distâncias e tem a velocidade de um relâmpago. Então imagina o Zoro antes do time skip, quando ele nem mesmo sabia que o Haki existia. Por isso, essa seria uma grande derrota para o espadachim. Rob Lucci. Bom, a partir de agora os oponentes do Luffy foram tão poderosos que quase sempre deixou o Luffy em um estado tão mal depois da batalha que muitas vezes ele chegou muito perto da morte, e um desses foi o Rob Lucci. Rob Lucci era o agente mais poderoso da CP9, o seu domínio perfeito do Rokushiki e até mesmo a sua forma leopardo o tornou tão poderoso a ponto de ter que fazer o Luffy usar todas as suas forças, até mesmo a sua nova técnica Gear 3 que ele tinha desenvolvido há pouco tempo. Por outro lado, você pode imaginar que o Zoro teve dificuldades em enfrentar o Kako, que era mais fraco que o Rob Lucci. E isso até é verdade, porém o Zoro só teve problemas porque ele estava preso ao Usopp. Assim ele não conseguia lutar com todas as suas forças, tanto que depois que ele se soltou, a luta foi bem rápida comparada ao restante do tempo. Então sim, o Zoro ainda teria uma chance contra o Rob Lucci, mas temos que levar algo em consideração. Rob Lucci tinha a técnica Corpo de Ferro do Rokushiki, que como vimos, o Zoro conseguiu superar ao cortar o Kako, que também tinha essa técnica. Mas isso ainda poderia ser um grande problema para ele, já que o Rob Lucci é muito melhor em usar as técnicas de Rokushiki. Porém, no geral, acredito que Zoro ainda teria forças para vencer Rob Lucci, mas seria uma batalha muito difícil. Geku Moria.
Gecko Moria é um daqueles personagens que quanto mais tempo passa, mais forte ele fica. Isso porque ele tem a fruta Kage Kage no Mi, a fruta das sombras, que faz com que ele possa roubar a sombra de qualquer pessoa e absorvê-la para ficar mais forte, ou dar ela para algum corpo sem vida para trazê-lo de volta. Gecko Moria em Thriller Bark absorveu muitas sombras e ficou gigante e muito poderoso, além de também reviver o gigante antigo Wars. Para derrotar Wars, controlado por Moria, Luffy teve que também absorver muitas sombras, porque só a força sua e da sua equipe não eram suficientes. Então se Zoro tentasse enfrentar Moria no lugar do Luffy, as maiores chances seria que ele perderia. Moria estava muito poderoso com todas as suas sombras, e foi por causa do impacto dos socos poderosos do Luffy que ele foi perdendo suas sombras aos poucos. Como eu falei antes, a diferença do Zoro para o Luffy é que o Zoro tem ataques mais fatais que o Luffy com a sua espada, mas também eles têm menos impacto. Então Zoro enfrentar Moria como o Luffy fez não iria ter o mesmo efeito. É claro que Zoro é incrivelmente resistente e seus ataques são insanos, mas nessa circunstância e ainda antes do time skip, se ele conseguisse vencer Moria com Wars, o que já seria difícil, ele ainda teria que enfrentar o Moria com todas as suas sombras depois. Rod Jones. Rod Jones foi o principal vilão da Ilha dos Homens Peixes. Ele era o capitão dos novos piratas Homens Peixes e lutou contra o Luffy enquanto o resto de sua tripulação enfrentava os outros piratas Homens Peixes. No final, Rod Jones acabou perdendo, mas deixou o Luffy tão ferido que ele precisou de uma transfusão de sangue. E bom, aqui temos que lembrar que todos os Chapéus de Palha já tiveram seus treinamentos de 2 anos do time skip. E o Zoro já está bem mais forte agora, ele já desenvolveu seu haki do armamento e da observação. Então, por mais que Rod Jones tenha aguentado bastante os socos do Luffy e ainda tenha o ferido, é bem provável que ele aguentaria muito menos os cortes do Zoro. Afinal, como eu falei, cortes são muito mais fatais do que socos. Então Rod Jones é mais um inimigo do Luffy que o Zoro com certeza venceria. Don Quixote do Flamengo. Em Dressrosa conhecemos do Flamengo, um Chichibukai extremamente poderoso usuário da fruta dos fios, a Ito Ito no Mi, que permite ele criar fios do seu corpo que ele pode usar para milhares de maneiras. Aqui finalmente encontramos um inimigo forte o suficiente para fazer o Luffy usar a sua nova técnica mais poderosa que ele tinha desenvolvido no time skip, o seu Gear 4. Mas já Zoro também está incrivelmente mais forte aqui. Ele foi capaz de cortar ao meio o corpo gigantesco do Pika com um único golpe. Além disso, seus cortes estão revestidos com o haki do armamento agora. Então, em uma batalha de Doflamingo contra Zoro, tudo indica que o Zoro venceria. Por mais que os fios do Doflamingo sejam muito resistentes, eles não passam de poderes de Akuma no Mi, que são fracos contra o haki. Ou seja, os ataques do Zoro, que já são naturalmente muito poderosos, ao serem revestidos com o haki do armamento, poderia ser capaz de cortá-los facilmente. Assim, Zoro tem uma imensa chance de vencer Doflamingo nesse momento. Afinal, o seu treinamento no time skip o deixou incrivelmente mais poderoso. Charlotte Katakuri. Katakuri foi sem dúvidas o inimigo mais poderoso que o Luffy já enfrentou. Ele é especialista em haki do rei do armamento, domina completamente o haki da observação, até mesmo sua forma avançada, podendo ver no futuro, e ainda consegue combinar perfeitamente essas habilidades com a sua Akuma no Mi, tornando ele de fato um dos maiores oponentes de toda a série. Ele até mesmo fez o Luffy usar todas as suas forças e mesmo assim o Luffy ainda ficou muito esgotado no final. Então, por mais que o Zoro esteja sim muito forte, eu não consigo ver ele vencendo o Katakuri nesse ponto da história. O Katakuri é tão forte que nem mesmo sabemos se o Luffy realmente foi o vencedor da batalha que eles tiveram, já que existe uma grande chance do Katakuri na verdade ter desistido de continuar lutando. Então por isso, Zoro perderia para o filho mais forte da Big Mom. Kaido.
Kaido é indiscutivelmente um dos seres mais poderosos da obra, e a resposta se o Zoro venceria está na própria história. O Zoro já enfrentou o Kaido. Ele foi forte o suficiente para fazer um corte permanente nele, mas no fim ele acabou sendo derrotado. Luffy também só venceu o Kaido por uma grande coincidência da sua fruta despertar no momento certo. Se isso não tivesse acontecido, Luffy também só seria derrotado mais uma vez, e poderia até mesmo perder sua vida. Então no fim, obviamente, Zoro não venceria Kaido se ele o enfrentasse no lugar do Luffy. E bom galera, esses são os vilões do Luffy que o Zoro conseguiria vencer e aqueles que ele não venceria. Então eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, eu conto muito com o seu like. Isso sinceramente ajuda demais. E também se você gostou do vídeo e quer receber mais nesse estilo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim toda vez que sair um novo vídeo aqui no canal, ele vai chegar aí pra você. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!